Você já parou para pensar no quanto a vida na Terra é interligada? Árvores que purificam o ar, abelhas que polinizam flores, fungos que nutrem as raízes e reciclam os nutrientes. Toda essa diversidade não é apenas bela, mas ela é essencial para a existência de tudo que nós conhecemos. Neste vídeo, nós vamos descobrir como essa incrível rede de vida, chamada de biodiversidade, pode nos ajudar a entender não só o funcionamento da natureza, mas também algo profundo sobre a nossa própria origem e a nossa origem da criação. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Sociedade Criacionista Brasileira, nessa série baseada neste livro aqui, Em 6 Dias, porque 50 cientistas decidiram aceitar a criação. Todo vídeo, toda semana nós temos um relato de um cientista com a sua perspectiva, dentro da sua área de estudo, do porquê ele acredita que existe ou existem evidências de que nós de fato fomos criados. E, gente, tem sido uma jornada bastante interessante. Eu espero que você esteja curtindo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Compartilha com seus amigos. Não se esquece sempre de dar joinha nesse conteúdo. Assim as pessoas ficam sabendo, conhecem e também se engajam aqui para que a gente possa atingir mais pessoas, né? O importante aqui é a gente levar a mensagem da criação e essa nova perspectiva para pessoas que não conhecem, mas que estão aqui nessa rede no YouTube procurando mais por isso. Se você quer também engajar lá no Instagram, você pode buscar por lá Sociedade Criacionista. Lá você encontra cortes desse conteúdo e você pode também compartilhar por lá, né? Tem gente que gosta mais do Instagram. Você posta nos stories, marca a gente, dá sua opinião, compartilha com os teus amigos e assim a gente consegue alcançar mais pessoas ainda, tá certo? Mas vamos então falar do nosso tema, que é sobre a biodiversidade, porque olha só, a vida na Terra é um espetáculo de diversidade. Das florestas tropicais às regiões montanhosas, dos desertos áridos, aos recifes de coral, a variedade de plantas e animais e micro-organismos impressiona, não só pela beleza, mas também pelo papel essencial que desempenha no funcionamento do planeta. A essa variedade aí de animais, da interação entre eles, as diferentes espécies, nós damos o nome de biodiversidade. E olha, ela não é um detalhe secundário, mas toda a base que sustenta a vida. Quando nós olhamos atentamente para a natureza, a gente percebe que cada elemento, por menor que seja, participa de uma grande rede de interações. As árvores produzem oxigênio e capturam dióxido de carbono. As raízes, com a ajuda de fungos microscópicos que ficam ali grudadinho com essas raízes, que são chamados de micorrizas, retiram nutrientes do solo. Abelhas e outros polinizadores garantem a reprodução das plantas. Animais também consomem frutos e espalham sementes. Bactérias e fungos decompõem a matéria orgânica, devolvem nutrientes à terra. Essa rede bastante complexa e interligada mantém o equilíbrio no nosso planeta. Veja que interessante, né? Essa palavra biodiversidade, sabia que ela começou a ser usada lá em 1986, numa conferência lá no Instituto Smithsonian, mas a importância dessa variedade de seres vivos já era reconhecida muito antes. Hoje a gente sabe que não basta proteger apenas essas espécies que estão isoladas em ilhas, por exemplo, as Ilhas Galápagos, mas é preciso a gente proteger os ecossistemas inteiros. Isso porque essas espécies dependem umas das outras e também do ambiente em que elas vivem. A perda de um único componente pode afetar
toda a rede. A biodiversidade não é só um número de espécies, ela inclui as populações com seus diferentes genes e também os serviços ou as utilidades ecológicas que essas populações e esses seres vivos prestam umas às outras, ou seja, o tipo de relação que eles estabelecem umas com as outras. E esses serviços, eles são muito vitais para a saúde do planeta. Purificação do ar e da água, reciclagem de nutrientes, regulação do clima, polinização de flores, formação e fertilização do solo. Até mesmo processos que aparentemente são invisíveis, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio ou do carbono, eles dependem de comunidades inteiras de organismos para ocorrer. Você já se deu conta disso? Pesquisas têm mostrado que os ecossistemas com maior diversidade são, em geral, mais estáveis, mais produtivos e mais capazes de resistir e se recuperar de distúrbios. Imagina aqui comigo uma floresta. Quanto mais variada, mais espécies colaboram para manter esse solo fértil, o clima úmido e o ciclo da água funcionando. Mesmo quando algumas espécies sofrem, outras podem cumprir funções semelhantes e manter o equilíbrio. Esse fenômeno ele é chamado de redundância ecológica e é como se a natureza tivesse sistemas de reserva, sabe, backups, prontos para compensar essas falhas. Por exemplo, várias plantas contribuem para manter o solo fértil, cada uma de uma maneira que é ligeiramente diferente umas das outras, né? Se uma delas desaparece, outras continuam a desempenhar funções que são semelhantes. Esse tipo de sobreposição torna os ecossistemas resilientes, capazes de enfrentar, por exemplo, secas, enchentes ou incêndios e, com o tempo, a se recuperar, que é o que a gente chama na biologia de processos de sucessão ecológica. No entanto, essa rede, pessoal, não é infinita. A perda contínua de espécies enfraquece os ecossistemas e, em determinado ponto, eles podem entrar em colapso. A biodiversidade, imagina ela como sendo um tecido muito bem entrelaçado. Se você tem uns fiozinhos que começam a se romper, você até pode ter outros que sustentam a estrutura desse tecido por um tempo. Mas se todos eles, se muitos, começarem a se romper também e forem perdidos, todo o tecido se desintegra. A complexidade da biodiversidade levanta uma questão bastante profunda. Como todas essas espécies que dependem umas das outras surgiram? É difícil a gente imaginar que sistemas tão interligados tenham se formado lentamente, um passo de cada vez, porque a ausência de qualquer um desses componentes essencial comprometeria o funcionamento do todo. A própria interdependência sugere que as relações entre as espécies elas precisariam existir desde o princípio, formando um sistema bastante intrincado e integrado. Uma coisa muito semelhante aconteceu com o estudo da célula, por exemplo. Olha só, no passado, os cientistas pensavam que as células eram estruturas bastante simples, como se fossem assim um saquinho, né, de substâncias, de moléculas. Essa ideia de uma célula aparentemente bastante simples favorecia bastante a crença de que a célula poderia ter surgido espontaneamente. É fácil, né, surgir algo mais simples. Mas à medida que a ciência avançou, a gente descobriu que as células são fábricas super complexas, microscópicas, com estruturas e processos que são interdependentes, ou seja, uma coisa depende da outra. Essa complexidade levou muitos a questionar explicações puramente naturalistas para a origem da vida, como as explicações que a gente discutiu, inclusive, há alguns episódios atrás. Da mesma forma, quando a ecologia era vista apenas como um conjunto de organismos que não têm vínculos entre si, era bem mais fácil imaginar que pudesse ter surgido por processos lentos e graduais. Mas olha só, hoje a gente sabe que os ecossistemas são sustentados por relações muito complexas entre múltiplas espécies.
Essa interdependência entre os componentes do ecossistema, as diferentes espécies, não é fácil de explicar por um processo puramente natural. Afinal de contas, como é que esses organismos que dependem uns dos outros para sobreviver poderiam ter existido de forma independente no passado? A Bíblia apresenta uma narrativa de um mundo que foi originalmente muito bom, sem dor ou morte. A entrada do pecado trouxe desequilíbrios na natureza. Espécies foram perdidas, ambientes se tornaram bastante hostis, predadores e parasitas surgiam e os ecossistemas passaram a funcionar de maneira imperfeita. No entanto, mesmo com esse planeta que nós temos, que tem em sua história catástrofes e perdas, a biodiversidade continua sustentando a vida, demonstrando uma notável capacidade de resiliência. As Escrituras, elas trazem uma esperança bastante importante de que um dia essa criação degradada e deturpada, apesar de muito linda, vai ser restaurada para ficar mais perfeita ainda, livre dessa corrupção. A biodiversidade, ela não prova diretamente que a vida foi criada em 6 dias, mas ela é um argumento bastante forte que apoia essa possibilidade. Se as espécies dependem umas das outras para sobreviver, faz sentido que elas tenham sido criadas num curto intervalo de tempo, de forma quase que simultânea, ao invés de elas terem surgido ao longo de milhões de anos, de formas sucessivas, sem essas interações que seriam necessárias para que esses seres vivos pudessem sobreviver. A vida na Terra, desde o início, parece ter sido planejada para sustentar a vida. Essa visão nos leva a uma reflexão bastante importante. A vida não existe isoladamente. Cada organismo faz parte de uma grande rede de cooperação e serviços. A própria sobrevivência humana depende do equilíbrio dessa rede. A gente não é um mero espectador de tudo isso. Nós somos participantes ativos e também administradores dessa criação, somos mordomos. Cuidar da biodiversidade não é só uma tarefa científica ou ambiental, coisa de COP, etc. É uma responsabilidade moral, é um ato de gratidão e respeito por todo esse sistema que nos sustenta. A biodiversidade, ela é um testemunho vivo de interdependência e propósito. Ela revela beleza, complexidade, generosidade do mundo natural. Preservar essa biodiversidade é reconhecer que nós fazemos parte de um todo maior, que merece cuidado e respeito. Veja que interessante essa perspectiva a respeito do meio ambiente e da biodiversidade. É lógico que a gente entende que a gente vive num mundo de pecado e que a solução para todos esses problemas que nós vemos hoje com o mundo, com o clima, não depende de nós e dos nossos esforços, porque há um pano de fundo maior do grande conflito. No entanto, mesmo que a gente não possa dar a solução final para esses problemas, é a nossa responsabilidade cuidar. Essa foi uma tarefa que Deus deu à humanidade na semana da criação. E veja a importância de crermos que fomos criados e a responsabilidade que isso nos dá também. Convido você para que continue conosco aqui estudando relatos muito interessantes. O tema de hoje, ele foi escrito por um cientista bastante importante, que é o Henry Zooey. Ele foi professor de biologia na Union College, em Nebraska. Ele é bacharel em biologia e ele atualmente atua como curador do Jardim Botânico Joshua Turner, no estado de Nebraska. Vai lá na descrição que eu vou colocar para você o link desse pesquisador para que você possa conferir que ele existe, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e eu conto com você para continuarmos estudando esses temas tão interessantes. Até lá!